mais um dia que o Senhor nos permitiu estar aqui. Graças a Deus, né? Pela fidelidade do nosso Deus. São desafios que são colocados no nosso caminho. E a gente tem que buscar a presença de Deus para que venha nos dar força, né? Gostaria que os irmãos abrissem em Apocalipse. Cumprimentar aqueles que nos visitam, aqueles que nos assistem. Que o Senhor nos abençoe. Apocalipse, capítulo 3. Todos acharam? Amém? Eu vou ler do versículo 1 até o versículo 6. Diz assim a palavra do nosso Deus. Ao anjo da igreja de Sardes escreve: Isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras. Tens nome de que vives, mas estás morto. Sê vigilante e confirma o restante, que estava para morrer, pois não tenho achado as tuas obras perfeitas diante do meu Deus. Lembra-te, pois, do que recebeste e ouvistes, obedeça-o e arrepende-te. Mas se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás nem a hora sobre ti virei. E não saberás a que hora sobre ti virei. No entanto, também tem em Sardes algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes. Elas comigo andarão vestidas de branco, pois são dignas. O que vencer será vestido de vestes brancas. De maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, mas confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Podeis se assentar. Hoje nós vamos falar sobre as vestes. As vestes espirituais. A qual falou muito ao meu coração. Essa passagem de ano, as pessoas têm o hábito, né? Na virada do ano, de se vestir de branco. Dizem que simboliza a paz, mas a gente vê que na prática isso não acontece. As pessoas se vestem de branco, mas o mundo continua cada vez mais violento. Porque não é o que nós vestimos, mas é o que nós fazemos. É isso que vai trazer a paz, é isso que vai determinar se vai haver paz ou não. São as nossas ações. Só que eu não quero falar sobre essas vestes físicas. Eu quero falar sobre as vestes espirituais, que vão nos permitir entrar no reino dos céus, entrar no reino de Deus. É com as vestes limpas que nós vamos entrar, que nós vamos chegar perante ao nosso Deus e possuir a terra que Ele preparou para cada um de nós. Então, 1 Pedro capítulo 3, no versículo 3 a 4, diz assim: a beleza das esposas não seja enfeite exterior, com o frisado de cabelos ou uso de joias, de ouro ou de luxo dos vestidos, mas a beleza interior, no incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo, que é preciso diante de Deus. Então, 1 Pedro nos diz que as nossas vestes, aqui nós temos que dar maior importância, são as vestes interiores, as vestes espirituais, as vestes da nossa alma. Não quer dizer que nós devemos nos vestir de qualquer maneira. Não, nós temos que ter pudor. A palavra de Deus, ela é bem clara quando fala das vestimentas, a qual nós devemos usar, tanto homens quanto mulheres. Mas nós temos que nos preocupar
no mundo que nós vivemos, como é que estão as nossas vestes espirituais? Será que da maneira com que a nossa alma se veste, será que ela está sendo digna de se apresentar ao nosso Deus? Será que o nosso comportamento, o nosso caráter, a maneira com que nós nos comportamos, as nossas ações perante a sociedade, perante os nossos filhos, esposa, esposo, será que ela nos apresenta, ela nos permite chegar na presença do nosso Deus e ser aceito por eles? Porque chegar na presença de Deus, todos nós vamos chegar. O problema é se nós vamos ser aceitos. E isso depende de como estará as nossas vestes espirituais. Eclesiastes, capítulo 9, no versículo 8, diz assim: em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e nunca falte óleo sobre a tua cabeça, nunca falte a unção, nunca falte a consagração sobre a tua cabeça. Então ele está dizendo que em todo tempo as nossas vestes devem estar brancas, alvas como a neve. Então essa é uma direção aonde nós devemos nos preocupar a todo tempo de como nós estamos agindo. Entende? Isso é algo que tem que ser feito diariamente. Isaías 61, no versículo 10, diz assim, ó: eu me regozijo muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, pois Ele me cobriu com vestes de salvação e me envolveu com o manto da retidão. Então, lendo esse versículo, nós entendemos que a maneira como estão as nossas vestes está ligada à nossa salvação. Então, se eu tenho as vestes limpas, eu tenho a salvação garantida. Se eu tenho as vestes sujas, isso pode pôr em risco a minha salvação. Então, as vestes espirituais, elas têm a ver com a nossa salvação. E é o que nós buscamos nessa terra. Nós estamos aqui numa luta diária para buscar a nossa salvação. Estamos num caminho, a nossa caminhada, a nossa trajetória em busca do reino de Deus. E lá sim, lá quando chegarmos lá, aí uma vez salvo, salvo para sempre. Quando estivermos lá dentro. Entende? Aqui nós estamos no caminho. Uma porta foi aberta através do sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo. E esse é o caminho que nós percorremos. E aqui está o nosso manual, a palavra de Deus. É ela que deve ser examinada, é ela que vai limpar as nossas vestes. É através da leitura e a compreensão e a prática da palavra de Deus que nós limpamos as nossas vestes. Quando a gente vê, amados irmãos, o filho pródigo, que ele sai da casa do pai e ele vai curtir todas as idolatrias, todos os pecados que o mundo oferece, estando no mundo ele se arrepende, ele lembra da casa do pai, e ele lembra de como ele era tratado, ele lembra do que ele tinha na presença do pai. E quando ele volta para a casa do pai, diz assim no Lucas 15, 22, o pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu com ela e ponde-lhe um anel na mão e sandália nos pés. Então você percebe que quando o filho que estava em pecado no mundo, vivendo a sua vida desregrada, vivendo a sua vida sem limites, que ele retorna para a casa do pai, o pai pede para que ele dê veste, a melhor veste. A preocupação do pai é tirar as vestes sujas e colocar as vestes limpas. Então, amados irmãos, aqui a palavra de Deus, ela é o nosso limite. Eu tenho isso na minha mente, no meu coração. Quando o meu pai morava comigo, eu sabia até onde eu podia ir. Eu sabia que se eu fizesse algo além daquilo que lhe era me permitido fazer, se eu avançasse aquela linha, eu seria punido pelo meu pai.
Então, quando o meu pai saiu de casa, essa linha automaticamente ela desapareceu. E eu fiz tudo aquilo que o mundo, eu aceitei tudo que o mundo me ofereceu. Então, a nossa regra de vida, né, o nosso livre-arbítrio, ele tem que estar ligado à palavra de Deus. Quando nós nos entregamos ao mundo, nós estamos dizendo que o Senhor, Ele não tem mais participação na minha vida. Quando eu ignoro os mandamentos, a palavra de Deus, eu estou ultrapassando os limites de Deus. Eu estou ultrapassando aquela regra que Ele disse, você só pode vir até aqui. Se você passar daqui para lá, é com você. Você está dizendo que você não quer mais que eu participe da sua vida. Então essa palavra ela tem que ficar bem clara na nossa mente e no nosso coração. Tudo aquilo que fazemos, que não está na palavra de Deus, tudo aquilo que a palavra de Deus nos proíbe fazer e que nós fazemos, nós estamos transgredindo a lei de Deus. Estamos cometendo pecado e isso nos afasta de Deus. Isso mancha as nossas vestes. Então, você vê a preocupação desse pai em chegar e trocar as vestes dos filhos, né? Do seu filho que estava perdido. Só que quando nós falamos de vestes, irmãos, eu não posso esquecer de falar das vestes de Jesus Cristo, a qual eu já falei por umas 2 vezes, que se encontra em Marcos. Eu preciso falar das vestes, embora eu já tenha falado, mas é importante, porque há pessoas que ainda não ouviram, e é necessário que ouça. Marcos capítulo 5, no versículo 21. Eu dou um tempo porque dá tempo do Pedro botar aqui para todos acompanharem. Tá? Diz assim: tendo Jesus passado de barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão. Enquanto ele estava junto ao mar, então chegou um dos principais da sinagoga por nome Jairo, o qual, vendo, prostou-se aos seus pés e rogava-lhe muito: minha filha está morta. Está à morte, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos, para que sare e viva. Pelo que Jesus foi com ele. Grande multidão o seguia, comprimindo-o. Certa mulher que havia 12 anos tinha uma hemorragia, e que havia padecido muito à mão de vários médicos, gastando tudo o que tinha, sem contudo melhorar. Pelo contrário, só piorava. Versículo 27. Ouvindo falar de Jesus, veio por trás dele, entre a multidão, e tocou nas suas vestes. Dizia ela: se tão somente eu tocar nas suas vestes, sararei. Imediatamente se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no seu corpo estar curada. Jesus, conhecendo que de si mesmo saíra poder, voltou-se para a multidão e perguntou: quem tocou nas minhas vestes? Responderam-lhe os discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava em redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, que sabia o que tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. Ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste mal. Então, olha o episódio que acontece aqui. Uma mulher que havia gastado todos os seus bens com médicos, havia 12 anos em que tinha uma hemorragia. Ela enfrenta uma multidão, ela se arrisca no meio da multidão e ela toca nas vestes de Jesus.
tocando nas vestes de Jesus, na mesma hora ela sente que foi curada. E o Senhor lhe pergunta: alguém me tocou? E ele diz: porque de mim saiu poder. Então, quando tocamos nas vestes de Jesus, o que nós recebemos do nosso Senhor? Poder. Agora vamos examinar, irmãos, o que são essas vestes? O que tinha nas vestes de Jesus? Eu vou marcar, porque nós vamos ainda buscar os detalhes que tem nessa história, na mulher do fluxo de sangue, mas nós vamos lá para Números, capítulo 15. Isso é para que a gente possa entender e não se esquecer, amados irmãos. Eu acho que é a terceira vez que eu falo sobre isso, mas isso tem que ficar gravado na nossa mente. Nós não podemos nunca duvidar do poder do nosso Deus. O que está escrito aqui tem que acontecer. É palavra de Deus e é uma palavra verdadeira. Então, se Ele diz que cura, tem que curar. Se Ele diz que liberta, tem que ser liberto. Basta nós cumprirmos o que está escrito. Então, vamos lá. Números, capítulo 15, nós vamos primeiro no versículo 32. Diz assim: estando os filhos de Israel no deserto, acharam um homem apanhando lenha no dia de sábado. Os que o acharam apanhando lenha, trouxeram-no a Moisés e a Arão e a toda a comunidade, e o puseram sob guarda, porque ainda não estava determinado o que se devia fazer com ele. Então disse o Senhor a Moisés: tal homem será morto, toda a comunidade o apedrejará fora do acampamento. Portanto, toda a comunidade o levou para fora do acampamento e o apedrejou até que morreu, como o Senhor ordenara a Moisés. Então um homem cometeu o pecado, ele transgrediu a lei de Deus. E ao transgredir a lei de Deus, nós observamos que a transgressão da lei de Deus, o pecado, levou esse homem à morte. Então o pecado nós sabemos que leva à nossa morte. Morte espiritual, que pode também cooperar para a nossa morte física. Então no versículo 37, o Senhor, Ele dá algumas instruções para Moisés, para que o povo venha se lembrar dos seus mandamentos, e não venha pecar, não venha transgredir a lei do Senhor. No versículo 37 diz assim: disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel, e diz-lhes que, por todas as suas gerações, ele está dizendo aqui, por todas as suas gerações, façam franjas nas bordas das vestes, e ponham nas bordas das vestes um cordão azul. Tereis essas franjas, para que, vendo-as, vos lembreis de todos os mandamentos do Senhor, para que os cumprirdes, e não sigais o vosso coração, nem os vossos olhos, com os quais andais adulterando, ou seja, se prostituindo. Então vos lembrareis de cumprir todos os meus mandamentos, e sereis consagrados ao vosso Deus. Então Deus dá uma ordem para que todos fizessem franjas e colocasse na orla das suas vestes. E as pessoas vendo aquelas franjas, elas se lembrariam dos mandamentos do Senhor. Agora, o que são essas franjas? Como são feitas? A Bíblia diz que essas franjas, elas têm que ser feitas e envolvidas com um fio azul. Essas franjas, ela tem 8 fios, que são representadas a 8 portais do pecado que estão em nós. Então eu vou tentar dizer na ordem aqui, para eu não me esquecer. Esses portais, por onde entra o pecado na nossa vida, a qual nos afasta de Deus, são os nossos olhos, a nossa mente, os nossos ouvidos, o nosso nariz, a nossa boca, as nossas mãos, os nossos pés e os nossos órgãos genitais.
Então, esses são oito portais a qual entra o pecado na nossa vida. E diz que essas franjas elas são enroladas com ela tem 5 nós. E esses 5 nós significam o Pentateuco. Os 5 primeiros livros da Bíblia. Então, vê que o nó simboliza que está amarrado. Então, o pecado ele está amarrado quando nós cumprimos a palavra de Deus. O Pentateuco, a Torá, os mandamentos de Deus. Isso nos impede de pecar. E aí, amados irmãos, a Bíblia diz lá em Romanos, no capítulo 6, no versículo 12, diz assim: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecer aos seus desejos. Tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado, por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus, como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus, como instrumentos de justiça, ou de santidade. Então ele está dizendo que todos os nossos membros, o nosso corpo, ele tem que ser apresentado santo. Tudo aquilo que eu e você, aquilo que nós fazemos, tem que ser feito em santidade. O que nós falamos, o que nós vimos, o que nós ouvimos, o que nós tocamos, aonde nós andamos, ele tem que estar em santidade. Porque quando nós temos a prática da santidade, nós fugimos do pecado e glorificamos ao nosso Deus. Ele diz assim, ó: tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado, por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivo dentre os mortos. Estamos vivendo em um mundo totalmente pecaminoso, mas a nossa prática, o nosso comportamento, ela tem que ser santa. Você, ao tratar a sua esposa, você tem que ser santo na sua prática. Você tem que ser santo na prática do tratamento que você dá aos seus filhos, no seu trabalho. Tudo aquilo que você fizer, tudo aquilo que nós venhamos a fazer, nós temos que ter o cuidado de não estar pecando. E quando nós temos essa leitura, essa explicação pelos portais por onde entra o pecado, fica muito mais fácil de bloquear o pecado da nossa vida. Porque quando você vê alguma coisa que você vê que é ilícita, você vai se lembrar de que você está abrindo um portal para o pecado, a qual o pecado entrando em você faz com que você venha morrer. Então você precisa gravar isso. A Bíblia diz também, lá em Mateus 14, que todos, a qual tocavam nas vestes de Jesus, se tornavam sãos. Então não foi somente a mulher do fluxo de sangue que tocou nas vestes de Jesus. Mateus capítulo 14, lá no finalzinho você vai ver que todos que tocavam eram sãos, se tornavam sãos. Então, amados irmãos, vamos tentar identificar o processo da cura dessa mulher. A primeira coisa que nós temos que observar é que ela há muito tempo ela havia acometido dessa grave enfermidade. Há 12 anos ela tinha uma enfermidade, a qual ela tinha uma hemorragia. E como é que ela fez, irmãos, para poder se aproximar das vestes de Jesus? Primeiro, no versículo 27, ela ouvindo falar de Jesus, primeiro a necessidade de falar de Jesus. Essa mulher, ela conseguiu a cura porque ela ouviu falar de Jesus. Então veio por detrás dele, entre a multidão. A outra coisa, em busca da nossa santidade. Nós temos que lutar. Nós temos que passar pela multidão. Nós temos que ignorar tudo que o mundo nos ensina. Tudo que o mundo pratica, nós temos que ser contrários.
Se nós queremos tocar nas vestes de Jesus, se nós queremos ter as vestes limpas, nós devemos ignorar o que tem sido ensinado. Infelizmente, quando eu estudo a palavra de Deus, eu vejo que muitos desses ensinamentos se encontram dentro da casa de Deus. E nós vamos entender mais para frente isso. Então, o segundo ponto aqui, ela enfrentou a multidão. Mas no versículo 28, ela dizia assim: se tão somente eu tocar nas suas vestes, sararei. Mas por que ela teve esse pensamento? Se tão somente eu tocar nas vestes deles, eu fiquei sarada. Porque isso se encontra lá em Malaquias. Malaquias, capítulo 4. Malaquias, capítulo 4, se eu não me engano, é o versículo 2. Versículo 2, exatamente. Diz assim: para vós, porém, que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação, debaixo das suas asas, e saireis e saltareis como bezerros libertos da estrebaria. Amados irmãos, quando diz que nascerá o sol da justiça, ela entendeu que Jesus Cristo era o Senhor, o Salvador, o Mashiach, o ungido, o separado do Senhor, a qual o Senhor havia prometido em Malaquias capítulo 2, capítulo 4, versículo 2. Então ela reconheceu a autoridade, a santidade do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, terceiro ponto, nós precisamos reconhecer que Ele é Senhor. Nós precisamos reconhecer que nós devemos obedecer aquilo que Ele nos ensina. Essa mulher, diante de tanta multidão, a multidão apertava Jesus, mas ela o enxergava como Senhor e Salvador. Nós vimos muitas igrejas lotadas, mas quantos acreditam que realmente o Senhor salva, que realmente o Senhor cura? Porque quando acreditamos, amados irmãos, nós cumprimos. Aquele que diz conhecer a palavra e não cumpre é mentiroso. Então, quando enxergamos que Ele é Senhor, nós lemos, nós entendemos e praticamos a palavra de Deus. Então, ela entendeu. Quando ela diz: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Imediatamente se lhe estancou a hemorragia e sentiu no seu corpo estar curada. Jesus, conhecendo de si mesmo, saíra poder, voltou para a multidão e perguntou: quem tocou nas minhas vestes? Responderam-lhe vários, os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor. Ele procurava. Alguém acreditou em mim. Alguém confiou no meu poder. Alguém acreditou que eu sou o sol da justiça. Alguém acreditou que eu sou ungido do Senhor, enviado do Senhor para esse mundo, para trazer cura, para libertar os cativos, para curar os enfermos. Alguém entendeu isso. É isso que o Senhor está falando aqui. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo. Por que ela temia? Por que ela tremia? Porque em Levítico 15, 9, diz que uma mulher, a qual tivesse o fluxo de sangue, ela deveria estar separada, isolada, longe da sociedade. Ao andar na rua, ela deveria andar na calçada e não no meio da multidão. Ela era uma mulher desprezada. Mas ao tocar nas vestes de Jesus, ela recebe a cura. Mas ela tocou em tanta gente. Irmãos, o mundo jaz do maligno. O mundo já estava contaminado. Só que a contaminação dela, a impureza dela, era visível. Dessas pessoas, não. As pessoas que seguiam Jesus eram pessoas incrédulas, que o seguiam por aquilo que ele podia dar, não por aquilo que ele era. Será que ainda existem pessoas assim?
que seguem Jesus por aquilo que Ele pode dar, um carro, uma casa, um emprego, uma restauração no casamento? Será que é essa necessidade que nós temos que ter? Essa busca por Ele, por alguma coisa que Ele tenha a nos oferecer? Ou por quem Ele é? Nós devemos buscar o Senhor pelo que Ele é. Rei dos reis, Senhor dos senhores. A Bíblia diz, Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, ou melhor, de nada tenho falta. Basta Ele ser o meu Senhor. E eu posso perecer, eu posso estar enfermo, eu posso muitas vezes não ter o que comer em casa, mas eu tenho que estar na presença dEle. Eu tenho que entender que Ele é suficiente na minha vida, não importa as circunstâncias que eu estou passando. E não é diferente o que ensinam aí. Que para Deus estar na sua vida, você precisa estar rico. Você precisa estar bem vestido. Irmãos, eu tenho estudado sobre os falsos profetas. Em uma próxima oportunidade eu pretendo falar sobre os falsos profetas. E eu fico enojado, irmãos. O que está acontecendo nas igrejas? O que está em oculto? O que diz lá em Ezequiel 8? Ezequiel cava que você vai ver mais coisas ruins. Você vai ver abominações dentro da minha casa. É uma podridão, irmãos. Mas são lobos que estão devorando as suas ovelhas, enganando-as. O apóstolo Paulo diz que os falsos apóstolos, os falsos profetas, ele destrói famílias inteiras. E há muitos que estão destruídos, mas não perceberam ainda. Então essa mulher, ela alcançou a cura, porque ela acreditou, ela enxergou quem era Jesus Cristo. Quando nós vamos em 1 Samuel, no capítulo 15, no versículo 27, essa minha fala lenta, acho que atrasa bastante, né? Mas eu tenho que explicar, irmãos, porque senão eu não consigo, o meu raciocínio ele não é tão rápido, né? Então eu tenho que ir lá no texto para poder ler e para que os irmãos possam entender. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 27. Aqui, amados irmãos, eu vou começar a ler do versículo 22. Obrigado, amado. Diz assim: Samuel, porém, respondeu: tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios como os que se obedeça a sua palavra? Obedecer é melhor do que sacrificar, e atender é melhor do que a gordura de carneiros, pois a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a iniquidade de idolatria. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou, para que não sejas rei. Isso é uma condenação que Deus deu a Saul, por causa da sua desobediência. Então, disse Saul a Samuel: pequei, violei o mandamento do Senhor e as tuas palavras, temi ao povo e dei ouvidos à sua voz. Agora rogo-te, perdoa-me o meu pecado e volta comigo para que eu adore ao Senhor. Versículo 26. Samuel, porém, lhe disse: não tornarei contigo, rejeitaste a palavra do Senhor e ele te rejeitou, para que não sejas rei sobre Israel. Virando-se Samuel para partir, Saul segurou a barra do manto, a qual se rasgou. Então Samuel repreende Saul, e ao sair, Saul segura na orla das vestes de Samuel, e as vestes se rasgam. E qual é a consequência disso? Está no versículo 28. Disse-lhe Samuel: o Senhor rasgou de ti hoje o reino de Israel, e o deu ao teu próximo, que é melhor do que tu. 1 Samuel, capítulo 24, versículo 4. Então os homens de Davi lhe disseram: este é o dia a qual o Senhor te disse:
Eu te dou o teu inimigo nas tuas mãos, e farás com ele o que quiseres. Então Davi levantou-se de mansinho, cortou uma ponta do manto de Saul. Depois doeu o coração de Davi por ter cortado a ponta do manto de Saul. Você percebe que no capítulo anterior, qual nós lemos, Saul rasga as vestes de Samuel, simbolizando Deus rasgando a aliança que ele tinha com Saul. E agora, Davi entra aonde estava Saul e corta a ponta do manto de Saul, que representa, hoje quando um israelita, um judeu morre, ele tem ou uma ponta das vestes, onde tem essas franjas, ou as 4 pontas, cortada, que simboliza que ele não precisa mais cumprir os mandamentos do Senhor, porque está morto. Morto não cumpre mandamento. Morto não obedece à palavra de Deus. Quantos mortos nós vemos por aí? Inclusive dentro de igrejas, que já tem a ponta do seu manto cortada há muito tempo. Porque Saul era rei. Saul ainda liderava. Saul tinha sua vida normal. Saul comia, bebia, dormia. Saul era líder de um povo. Mas o Senhor já o havia cortado a aliança entre ele e Deus. Quando Davi corta as vestes de Saul, ele está decretando a morte. E esse é o preço do pecado. Esse é o preço da desobediência. Esse é o preço do adultério que nós cometemos com Deus. Para um pouco para pensar. Se tu estás vivo ou morto, espiritualmente. Para pensar um pouco. Se as suas atitudes estão de acordo com a palavra. Porque nós podemos estar dando glória a Deus. Nós podemos estar glorificando, estamos aqui louvando, adorando ao Senhor, ouvindo a palavra. Nós podemos estar fazendo tudo errado lá fora. O próprio Senhor disse que esse povo me louva com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. O coração está longe do Senhor. Então nós precisamos identificar como estão as nossas vestes nos dias de hoje. Então, amados irmãos, nós vamos hoje agora buscar, quando nós falamos sobre as entradas, os portais para o pecado, nós vamos resumir em 3 portais. Porque aquilo que nós enxergamos, ouvimos, cheiramos, ela está relacionada à nossa mente, ao nosso coração. Se eu tampar os seus olhos e botar alguma coisa para você cheirar, você vai saber o que é. Porque o teu cérebro ele vai te dizer o que você está cheirando. Os nossos olhos, eles funcionam através do nosso cérebro. Há uma ligação dos olhos com o cérebro. Então, nós vamos resumir em 3 partes. Aquilo que pensamos, aquilo que falamos e aquilo que nós fazemos, as nossas ações. Então, nós vamos resumir como que nós sujamos as nossas vestes. Então, vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9. Diz assim a palavra do nosso Deus. Não sabeis que os injustos não vão de herdar o reino de Deus? Não vos enganeis. Nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Então, quando diz aqui,
Não sabeis que os injustos são os ímpios, os pecadores. Eles não vão herdar o reino de Deus. E ele dá uma sequência. Não hão de herdar o reino de Deus. Não vos enganeis, nem os impuros, nem os idólatras. O que é idolatria, amados irmãos? Quando nós colocamos algo no lugar de Deus. O Senhor, ele tem que ser a nossa prioridade. Quando nós temos uma outra prioridade que não é Deus, nós estamos cometendo idolatria. Hoje, no mundo das crianças, nós vemos que há uma idolatria muito grande. Eu tenho filhos pequenos e eu vejo o quão é a prática do meu filho de querer ficar no celular. E eu fico o tempo todo, e eu sei que os irmãos também passam por isso. E até os próprios irmãos, muitas vezes ficam à noite nas redes sociais e passa-se 1 hora, 2 horas, 3 horas. E quando a gente desperta, eu tenho que orar, eu vou dormir. E nós temos 5 minutos de oração. Então olha quanto tempo isso rouba. Olha quanto tempo a idolatria nos rouba da presença de Deus. Estar na presença de Deus é aprender a palavra de Deus. É orar, é ter um relacionamento com Deus. Isso está na presença de Deus. Entende? Então quando eu estou orando, quando eu estou lendo, quando eu estou aprendendo, isso é um relacionamento com Deus. Segundo, ele vai dizendo aqui, que nem os adúlteros. Amados irmãos, esses dias eu estava saindo do trabalho e um irmão, servo do Senhor, me parou. Por um acaso eu esqueci o telefone dentro da loja. E eu cheguei no carro, lembrei que o meu celular não estava comigo. Voltei, abri a loja e chegou um irmão, servo do Senhor. E ele disse que ele tinha que me pagar uma conta. Ele falou, irmão, eu tinha que te pagar uma conta. Eu falei, irmão, não precisa, depois você paga. Eu estava com pressa e eu queria buscar minha esposa. E ele insistiu, irmão, mas é porque eu tive alguns problemas. Eu falei, não, tudo bem, fique em paz. E ele falou, irmão, eu preciso conversar. Aí eu relaxei. Deixei ele entrar, acendi as luzes da loja, fechei a porta. Fala, amado, o que você tem para conversar comigo? E ele falou, irmão, a minha esposa, a gente tem um casamento, a gente sai, a gente se diverte, e a minha esposa cismou que queria trabalhar, e arrumou um trabalho, e com 1 semana de trabalho, ela falou que quer se divorciar. E eu fico pensando, o que eu fiz, irmão? E aí, passou mais alguns dias, ela falou para mim assim, olha, antes que você saiba da boca dos outros, eu já estou com outra pessoa. Irmão, o adultério, um espírito maligno que tem se apossado dos irmãos, que tem se apossado do povo de Deus. Mas por que isso tem acontecido tanto? Será que não são os relacionamentos virtuais? Será que não são um pouco a ausência da palavra de Deus? Porque a ausência de Deus causa isso, causa um esfriamento. Então eu estou contando essa experiência com os irmãos que não é a primeira vez. E eu falei para ele como foi o meu casamento, eu falei para ele, olha, não desista do teu casamento, irmãos. Eu sei que tem pessoas que vão dizendo, vai viver tua vida, ela não te merece. E ele falou, é exatamente o que estão me aconselhando. E eu sei que é assim, irmãos. Eu falei, amado, talvez seja vergonhoso você ter sido traído e receber de novo. Só que esse é um preço que se paga para que os seus filhos venham ter um exemplo em casa. E para que você seja referência para outras pessoas. Então, amados irmãos, cuida do seu esposo, cuida da tua esposa, cuida dos teus filhos. Porque parece que está tudo bem. Só que essas coisas estão acontecendo sem que os irmãos, os servos do Senhor, venham a perceber. Muito tempo no celular. O que sua esposa faz tanto tempo no celular? Vai lá, procura saber. A sua esposa tem a sua senha do celular? O seu esposo tem a senha do seu celular? Se não tem, por que não pode ter? O que você tem a esconder? Irmão, isso é transparência. O casamento do servo do Senhor é transparência. A minha esposa, ela tem que ter a senha do meu celular. Porque se não tem, corre o risco de eu pecar.
Então não é somente, não, está invadindo a minha privacidade. A sua privacidade pertence à sua esposa. E a tua privacidade pertence ao seu esposo. Não tem que ter privacidade entre esposo e esposa. Eu coloquei um aplicativo no celular da minha esposa e no meu, onde ela sabe aonde eu estou e onde eu sei onde ela está. Quando eu saio, apita no celular dela, ela me liga, está indo aonde? Aí eu, como é que ela sabe? Aí eu lembro do aplicativo que eu botei no celular dela. Mas isso não é para vigiar, porque eu tinha colocado no telefone da minha filha. Isso é prevenção, irmãos. Porque o dia que acontecer alguma coisa, eu vou saber onde ela está. Não que eu desconfie da minha esposa, eu confio na minha esposa. E sei que ela confia em mim também. Mas nós temos transparência. Tem que ter transparência. E nós demoramos muito tempo a enxergar isso. Então, cuidado. Muito cuidado, irmãos. Esse esfriamento na relação, conversa. Fala, filha, você já não está mais daquele jeito, está acontecendo alguma coisa? Sei lá. Pergunta para ela, pergunta para ele. O que está acontecendo? Larga o aparelho. O seu quarto, a cama do seu quarto, é para você se relacionar com a sua esposa. Conversa. Conversa com a sua esposa, conversa com o seu esposo. Procura saber o que está acontecendo na mente dele. Se está triste, se está rindo demais. Está rindo demais por quê? Tem que ficar ligado, irmão. Entende? Está emburrado por quê? O que eu fiz? Então é dessa maneira, irmãos. A conversa. E esse mundo virtual se apossou do povo de Deus, a qual ninguém mais percebe um problema no seu casamento. Se o marido não tem mais carinho com a sua esposa, tem alguma coisa errada. Se a esposa não procura mais o esposo, geralmente é o esposo, né, que procura a esposa, tem alguma coisa errada. Então essas coisas têm que ser conversadas. Não estou falando com crianças aqui, os irmãos estão entendendo. Estou falando com adultos. Então os irmãos estão entendendo o que acontece. Procure saber os seus filhos. Eu já contei alguns relatos dos meus filhos aqui, que estava agressivo, né? Então, é nossa responsabilidade. Varões, é minha responsabilidade e a sua responsabilidade conduzir o nosso lar. Então, assuma o papel de homem. Minha irmã, deixa o seu marido ser o homem da casa. Deixa de ser uma mulher mandona, que quer resolver tudo. Joga para ele, ele tem que dar o jeito dele. Tem que ser homem. Então é assim que nós vamos melhorando o ambiente, entende, amados? E diz assim, nem os efeminados, nem os sodomitas. Quando você lê efeminados e sodomitas, parece que é a mesma coisa, mas não é. Efeminados, não preciso nem falar o que é, né? Mas e os sodomitas? Se eu não me engano, é Ezequiel, não sei se é Ezequiel 29, que diz que os sodomitas, eu não sei, mas não lembro onde é, deu um branco agora, mas diz que os sodomitas, eles tinham fartura, mas eles não ajudavam o pobre e o necessitado. Então a prática sodomita são aqueles, Deus não te abençoa? Você tem que abençoar o teu irmão, você tem que abençoar o necessitado, o pobre, com sabedoria, porque até para abençoar você tem que saber, você tem que buscar a direção de Deus, não é de qualquer maneira. Então, a prática sodomita é aquele que tem fartura, mas é avarento. Ele não ajuda ninguém, é só ele. Não tem mais ninguém. Então, nós vivemos numa comunhão, então nós temos que ajudar uns aos outros. E diz também que nem os ladrões. Amados irmãos, quando eu vi o ladrão aqui, eu fui buscar, eu tenho um aplicativo que fala do grego, do hebraico, e olha que interessante, eu sempre aprendi que a gente tinha que dizimar, porque a Bíblia diz que os ladrões não herdarão o reino de Deus. E diz lá em Malaquias, que eles batem muito nisso, que os roubará o homem a Deus. Aí ele fala, está vendo? Você está roubando Deus. Então a Bíblia diz que os ladrões não herdarão o reino de Deus. E as pessoas hoje dizimam por medo, não por bom grado, não por amor à obra, não por gratidão. Hoje as pessoas costumam dizimar por medo. E eu digo para você, você tem que dizimar sem peso no seu coração. O seu dízimo, ele tem que ser dado, é válido.
A obra de Deus precisa. Você precisa saber o que vão fazer com o seu dízimo. Então aqui, se você dizima, se você oferta, pergunta, o que está sendo feito? É seu direito. Entende? Então não basta você chegar e dizimar, não, fiz a minha parte. Não, isso não é bíblico não. Isso não é bíblico não. Você tem que procurar saber. Você tem que ser um dizimista, sim, tem que ser um ofertante. Mas isso não deve ser com peso. Estou com a minha conta de luz para ser cortada. Eu pago a conta de luz ou dizimo? Paga a sua conta de luz, irmão. Senão você vai dizimar com peso no seu coração. Se isso gera um peso no seu coração, paga a sua conta de luz. Entende? É isso que eu estou tentando explicar. Não pode ser com peso por medo. Porque diz assim, os ladrões não herdarão o reino dos céus. Aí eu fui lá, aqui no aplicativo, e diz assim, ladrões, no grego, significa... perdão. Ladrões, no grego, significa kleptes, isso, kleptes. É um desviador de fundos, surrupiador. O nome é transferido para falsos mestres que não se preocupam em instruir os homens, mas abusam da confiança deles para o seu próprio ganho. Esse é o significado de ladrões em 1 Coríntios capítulo 6. Aí está ligado lá em João. João capítulo 1, vamos ver aqui. João 10, diz assim, eu sou a porta. João 10, 9. Perdão, vamos começar. João 10, 7. Portanto, tornou Jesus a dizer, em verdade vos digo, que eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes. Mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Todo aquele que entrar por mim será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. O ladrão, o cleptos, só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. O mercenário, a quem não pertence as ovelhas, não é pastor. De modo que quando vir o lobo, deixa as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e dispersa as suas ovelhas. Então, é claro que essa característica, ela está ligada a Satanás. Ele vem para matar, roubar e destruir. Mas a palavra de Deus diz que esses homens vêm também para matar, roubar e destruir. Quem? Os mercenários. Os mercenários, quando você vai para o grego, simboliza os assalariados, os contratados. Olha isso. Como a palavra é ensinada de maneira errada. Mercenários são assalariados. Eu digo para vocês que os pastores daqui não ganham salário. Mas a palavra de Deus diz que se um deles necessitar, é válido. Isso não é errado. O que é errado são o que eles ganham aí fora. É o irmão que às vezes deixa de pagar a conta de luz para pagar o dízimo a ele, e ele vai fazer viagem com a família. A Bíblia me diz que ele tem que cuidar, ele tem que dar a vida pelas suas ovelhas. O Senhor Jesus chega para Pedro, Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes, apacenta, cuida, trata das minhas ovelhas. Então, irmão, nós não podemos errar por ignorância. Nós temos que saber o que nós estamos fazendo. Você precisa saber porque você está dizimando. Você deve dizimar, mas você precisa saber o porquê que você está dizimando. Você deve ofertar. Entende? Mas não pode ser um peso para você. E aí nós vamos voltar para 1 Coríntios, capítulo 6. E diz assim: nem os avarentos, amor ao dinheiro, nem os bêbados, nem os maldizentes. Mas, irmãos, maldizentes. A palavra de Deus, acho que foi lá em Números. Números, deixa eu ver. Eu acho que é Números capítulo 12. Isso, Números capítulo 12. A qual Miriam começa a falar mal de Moisés para Arão.
ela começa a criticar Moisés. E diz, só ele que fala com o Senhor, nós não falamos? E a Bíblia diz que ao fazer isso, Miriam é a acometida de uma lepra. E ela precisa ser separada, isolada. Irmãos, o pecado de Lashon Hará. Lashon Hará significa língua má, a maledicência. Quando nós falamos dos irmãos pelas costas, quando nós denegrimos a imagem do irmão, nós estamos cometendo um pecado. E quando a gente lê o episódio de Miriam, Arão e Moisés, o que esse pecado fez com Miriam? Lhe causou uma enfermidade. A sua língua pode causar enfermidade a você. E quando eu me aprofundei no pecado de Lashon Hará, ele é comparado ao pecado de homicídio. Porque aquilo que sai da sua boca pode matar uma pessoa. A Bíblia diz que a nossa boca, ela tem o poder, tanto de dar vida, tanto de causar a morte. Olha o que diz. Deixei separado aqui. Provérbios 10, capítulo 10, versículo 11. A boca do justo é manancial de vida. Então a boca do crente tem que gerar vida e não morte. Provérbios, capítulo 18, versículo 21. A morte e a vida estão no poder da língua. Aquele que a ama comerá do seu fruto. Quando nós cometemos o pecado de Lashon Hará, o pecado da maledicência, tanto quem fala é acometido de enfermidade, tanto quem ouve. Nós podemos destruir a vida de alguém com aquilo que nós falamos, mas nós prejudicamos a nossa vida também. E aquele que dá ouvido à maledicência também é acometido pela transgressão desse pecado. Então, nós precisamos estar atento. Precisamos estar atento àquilo que nós falamos. Quando eu pego o meu filho e elogio o meu filho na frente de outra criança, eu estou usando a minha língua para causar o mal a outra criança. Então, cuidado quando você faz a comparação entre seus filhos. Não, fulano é melhor do que ciclano. Isso mata. Isso mata o seu filho. Isso mata o seu amiguinho, o amiguinho do seu filho. Quando eu chego para alguém e falo assim, olha, seu filho vai ser isso aí mesmo, cara, não tem muita esperança não. Eu estou usando a minha língua para o mal. Quer ver, eu tinha o hábito de sair da igreja e o meu pai, às vezes, estava bebendo na padaria. Eu amava demais o meu pai. E às vezes eu estava lá todo social, sentado na mesa de uma padaria, um copo de cerveja na mesa. Poderia alguém passar e falar, olha, eu vi o irmão na igreja, o irmão prega lá na igreja, mas estava lá na padaria com um copo de cerveja na mesa. Maledicência. Porque você não soube nem o que estava acontecendo e você criou um mal para a minha vida. Eu estava lá porque eu amava o meu pai, era o meu pai. Era o meu pai. E eu ia lá, benção pai, eu conversava com ele, tentava lá falar da palavra de Deus para ele, mas quem passasse poderia imaginar uma outra coisa. Isso é maledicência, irmãos. Então nós pecamos com aquilo que falamos, com aquilo que pensamos. Então, tenha cuidado, irmãos. Quando for falar, irmão, eu já cometi muito esse pecado. Eu sou bem franco em falar, que às vezes eu me decepcionava com alguém, e eu falava, pô, fulano é isso, é aquilo outro. Quando você vai para um estudo desse, diz que esse pecado leva a pessoa a ter problemas de prosperidade. Porque a pessoa, quando cometia esse pecado e era cometido de lepra, Miriam, quando foi acometida de lepra, ela teve que sair com a roupa do corpo. Problemas na prosperidade. Talvez a situação financeira a qual eu ou você passamos, seja porque nós falamos demais. Seja porque da nossa boca tem saído muita morte, ao invés de vida. Entende? Provérbios 13, 3. O que guarda a sua boca, preserva a sua vida. Mas o que muito fala, tem perturbação. Então, amados irmãos,
Nós vamos aqui aonde nós podemos entender como as nossas vestes são sujas através da nossa mente. Mateus 13, 18, diz assim a palavra do nosso Deus. Mateus 13, 18. São muitas coisas. Irmãos, se a gente for falar de pecado, de ensinamento, é a Bíblia inteira, nos dando correção. Então, Mateus 13, 18 e 19. Diz assim: escutai vós, pois, a parábola do semeador. Versículo 19. Ouvindo alguém a palavra do reino, e não entendendo, vem o maligno e arranca o que lhe foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Então você precisa ouvir e entender. Entende? Muitas vezes é só falado, mas não explicado. Então você ouviu, você ouviu a palavra de Deus, mas você não entendeu. Então é tirado isso de você. Você continua no pecado, porque você não entendeu. Quantas palavras tem aqui que... Por que está falando isso? Entende? Por que está dizendo isso? Mas ninguém ensinou, então também não vou aprender. Então nós temos que ter essa prática de busca do entendimento da palavra. Mateus 6, 22 diz assim, a lâmpada do corpo são os olhos. Assim, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. Então, as nossas vestes, ela está ligada àquilo que nós enxergamos, o que nós assistimos. Entende? Porque o que nós assistimos, o que nós ouvimos, está ligado à nossa mente, que automaticamente é ligada no nosso coração. Que automaticamente nós falamos. A Bíblia diz que a boca fala aquilo que está cheio, o coração. E automaticamente nós passamos a praticar aquilo que nós vemos, ouvimos e falamos. Entende? Então nós precisamos ter muito cuidado com aquilo que nós ouvimos e com aquilo que nós vimos. Agora, o que diz a boca, irmãos? O que nós falamos, Mateus 12, 34. Agora eu vou ter que correr. Eu vou falando lentamente, depois eu tenho que acelerar aqui. Mateus 12, 34. Raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas, sendo maus? Pois do que está cheio o coração, disso fala a vossa boca. Então nós precisamos ter muito cuidado, irmãos, com o pecado de Lashon Hará. Eu acho que nós não devemos chegar na hora, porque assim, eu aprendi dessa maneira, irmãos. Eu falava muito mal da minha esposa, né? Todo mundo que chegava perto de mim, eu criticava muito a minha esposa. E um irmão uma vez chegou, eu fui falar, ele falou, irmão, pode parar. Não quero saber da sua esposa, não. O que você tem que falar dela, fale para o Senhor. Não defame a sua esposa, o seu esposo. Ore ao Senhor. Dá certo, irmão. É isso que a palavra de Deus ensina. Para de desabafar com a pessoa errada. Você buscar uma ajuda é uma coisa. Agora você defamar para todo mundo é outra. Entende? Busca alguém de confiança. Você precisa de conselho? Você tem um irmão que você pode confiar? Busca ele. Que você tem certeza que vai ficar entre você e ele. Mas tem que ter esse cuidado. Entende? Mateus 12, 36 diz assim: eu, porém, vos digo que toda palavra inútil que os homens falarem, darão conta no dia do juízo. Aquilo que eu e você falamos, nós vamos prestar contas ao nosso Deus. Precisamos ter cuidado com aquilo que nós falamos. Provérbios, aqui os nossos... Agora vamos para 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Eu tenho que correr, que nós ainda vamos orar para o nosso irmão Diego, que está fazendo aniversário hoje. E o pastor vai orar por ele aqui, o nosso irmão, nosso abençoado irmão. 2 Coríntios, capítulo 5, vamos para o versículo 6. Pelo que estamos sempre de bom ânimo, sabendo que enquanto estamos presentes no corpo, estamos ausentes do Senhor.
Andamos por fé e não por vista. Temos, porém, confiança, preferindo deixar este corpo e habitar com o Senhor. Pelo que muito desejamos ser agradáveis, quer presentes, quer ausentes. Pois todos devemos comparecer perante ao tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito, as nossas ações, por meio do corpo, o bem ou o mal. Então, aquilo que nós fazemos, nós vamos prestar contas. Apocalipse 19, versículo 7. Diz assim: regozijemo-nos e exultemo-nos e demos-lhes a glória, pois são chegadas as bodas do Cordeiro, e já a sua noiva se aprontou. Foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, resplandecente e puro. O linho fino são os atos de justiça dos santos. A Bíblia está dizendo que foi-lhe dado que se vestisse com um linho fino, e que esse linho fino são as nossas ações. As nossas ações vão determinar as nossas vestes. Quando nós lemos aqui resplandecente, é a pureza, é a santidade. Quando falamos de puro, é aquilo que não é misturado. Irmãos, nós vimos um episódio na Bíblia, a qual Pedro, Tiago e João, ele é levado ao monte pelo Senhor Jesus Cristo. E chegando lá, diz que Jesus encontra Moisés e Elias. E ao ter esse encontro, os discípulos veem as vestes de Jesus com muito brilho. E ali, aquele momento, irmãos, eles deixaram de ver as vestes físicas de Jesus e passaram a ver as vestes espirituais de Jesus. Então, a santidade do Senhor é demonstrada ali naquele momento, a qual as suas vestes ficam resplandecentes, significando as vestes espirituais. Agora, para um pouco, vamos analisar. Os discípulos viram as vestes do Senhor resplandecentes. Chegando então, amados irmãos, quando o Senhor vai ao Getsemane e ele começa a orar, e ele pede: Pai, se possível, passe de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. O que é o cálice? A ira do Senhor, que seria lançado sobre o nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque o meu pecado, o seu pecado foi lançado sobre o Senhor. Então, o pecado, ele atrai a ira do nosso Deus. Entende, irmãos? Que naquele momento, a angústia do Senhor não é porque ele ia ser espancado, porque ele ia ser maltratado, ou porque ele ia ser crucificado. Por um momento, aquele que era filho de Deus, passa a ser o principal inimigo de Deus. Porque todo o pecado foi lançado sobre o Senhor. E a Bíblia diz, lá em João, eu acho que é no capítulo, eu acho que eu deixei marcado. Lá em João, João 19, no capítulo 23 ao 24. João 19, do versículo 23 ao 24. Tendo os soldados crucificado Jesus, tomaram as suas vestes e dividiram-na em 4 partes, uma para cada soldado. Tomaram também a túnica, que era sem costura, toda tecida numa só peça, de alto a baixo. No versículo 24, disseram uns aos outros: não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela, para ver de quem será. Isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura. Dividiram entre si as minhas vestes. Se não me engano, está em Salmos, eu acho que é Salmos 22, Salmo 122. Dividiram entre si as minhas vestes, sobre a minha túnica lançaram sorte. Foi o que fizeram os soldados. Quando o pecado é lançado sobre Jesus, você percebe que o mundo, aqueles soldados,
começam a dividir as suas vestes. Porque é isso que o mundo quer. O mundo quer o pecado. O mundo quer o pecado. O mundo deseja o pecado. Teve uma cantora que ela trocou a letra de uma música. E ela está sendo, embora não vi nada de... O que ela fez, ela tirou o nome de uma entidade e botou o nome de Yeshua. Aquilo é uma música consagrada a determinada imagem. Então ela foi desnecessário. O ideal é ela sair desse mundo a qual ela vive. Então ela fez a troca dos nomes e o mundo a crucificou. Por quê? Porque falou de Yeshua. Então, quando aceitamos a Cristo, nós somos inimigos do mundo. Você aceitou Cristo, irmão? Você cumpre a palavra? Quer ir para o reino? Se considere inimigo do mundo. Você vai ser rejeitado. Está preparado para ser rejeitado? Está preparado para ser cuspido? Está preparado para ser humilhado? Porque muitos acreditam que seguir o caminho de Deus é um caminho leve. Tem pessoas que não querem mais na casa do Senhor porque sentem um peso. Ai, as coisas do Senhor são pesadas e não é assim. Que não é, irmão. É com esforço. A gente vê o apóstolo Paulo que se encontrou sozinho. Se encontrou sozinho, preso, abandonado. Isso é leve. O próprio Senhor Jesus Cristo, a qual pregando a sua palavra e ensinando, acabou numa cruz, sendo zombado por todos. Então é dessa maneira mesmo, irmão. É com esforço, é um dando força para o outro. E vamos continuar a caminhada. Não desanime, meu irmão. Não desanime. Continue perseverante. Ainda que você esteja chorando, ainda que esteja doendo, continue perseverante. E aí, amados irmãos, por que que nós temos que estar com as nossas vestes limpas? Para finalizar, eu peço para que os irmãos abram em Mateus, capítulo 22, do versículo 1 ao 14. Mateus, capítulo 22. É por isso que nós temos que estar com as nossas vestes limpas. Diz assim: Jesus tornou a falar-lhes em parábolas e disse: o reino dos céus é semelhante a um rei que comemorou o casamento de seu filho. Enviou os seus servos para chamar os convidados para o casamento, mas estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, recomendando: dizer aos convidados que já preparei o meu jantar. Meus bois e novilhos já foram mortos e tudo está pronto, vinde ao banquete. Eles, porém, não dando atenção, foram um para o seu campo, outro para o seu negócio. O restante, agarrando os servos, os maltrataram e os mataram. Aqueles que estavam pregando a palavra de Deus, né? O rei ficou com muita raiva, enviou o seu exército e destruiu aqueles assassinos, incendiou sua cidade. Então disse a seus servos: o banquete, na verdade, está preparado, mas os convidados não eram dignos. Ide às esquinas e convidai para o banquete todos os que encontrardes. E saindo os servos pelo caminho, ajuntaram todos quantos encontraram, também maus como bons, e a sala do banquete se encheu de convidados. No versículo 11: quando, porém, o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava vestido com roupas de núpcias. Perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem roupas nupciais? E ele ficou calado. Disse então o rei aos seus servos: amarrai os pés e as mãos, e lançai-o para fora nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Pois muitos são chamados, mas poucos escolhidos.
diz a palavra do nosso Deus. Um homem que não estava com as vestes adequadas para um casamento foi lançado nas trevas. E eu finalizo essa palavra pedindo para que os irmãos examinem-se a si mesmo e observe como estão as vossas vestes, para que um dia nós possamos entrar no reino de Deus e fazer morada lá. Eu agradeço muitíssimo a minha oportunidade. Pastor Jorge.